Atenção, ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. A ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1º de julho e 15 de agosto, a 4ª edição da Pod Pesquisa, que vai atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, além do perfil do produtor de podcast e também dos ouvintes de rádio. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Agora, a sua dose semanal de vacilo na internet. Tá pegando fogo, bicho! Começa agora, Decreptos. Bom momento para você que tá aí, né, com seu fones de ouvido, ou até no falante, né, no ônibus, tem gente que faz isso pra caramba e tal. Voltamos aí com mais um episódio do podcast do Gribindus, e dessa vez a gente tem, né, um formato que a gente não faz há muito tempo, e é um formato que a gente gosta muito de fazer, e a gente tá pilhado aí, a gente deixou acumular bastante, e conforme você já deve ter sentido aí, né, nos seus sensores aranha, hoje é dia de Muito Bom Recomendo, né, onde os participantes desse delicioso podcast vão recomendar coisas, livros, filmes, movimentos de ginástica, posições de yoga, linhas de ônibus que podem, de repente, facilitar a sua vida. A gente tá aqui para recomendar coisas hoje. Eu não sei se devo perceber, meu nome é Rafael Mordente e eu tenho aqui comigo, ao meu lado esquerdo do fone direito, para quem tá ouvindo, João Carvalho. Boa noite, pessoas. Boa noite, não pessoas de pós-modernidade. Boa noite a todos os amigos que ouvem o Pop Quest de Grolilus. E é um prazer estar aqui do lado de Rafael Mordente, do homem cuja doce risada já foi um leve indicativo de quem mais participará. É um prazer inenarrável estar aqui com você, Mordente, mas principalmente, cara, eu acho que o ouvinte em casa já está tendo uma ereção e não sabe por quê, e o motivo é o nosso convidado especial de hoje. Sim, eu tenho aqui à direita do meu áudio, à esquerda para quem está ouvindo, ele mesmo, galã, músico, homem da renascença do entretenimento em áudio brasileiro, Saulo Milete. Uma salva de palmas para Saulo Milete. Gostaria de desejar um bom momento para todos os ouvintes do Decreptos. Gostaria de desejar um bom momento para Rafael Mordente, para João Carvalho. Faz tempo que eu não tenho o prazer de gravar com os senhores. Inclusive, estive num tour fazendo um estudo pela história da Rodésia e da Bechuanalândia na África. Mas agora voltei para assegurar a postura que eu tomei diante da vida. O fato de ter percebido que sou um homem de pau duro num mundo em ruínas. Ok. E com essa declaração aí contundente de nosso querido Saulo Milete, que a gente vai começar esse episódio, mas antes desse episódio, a gente tem aí como é que é, produção? Não tem recado não? Então vamos recomendar um monte de coisa. Gente, recomendar coisas é muito bom. Eu não sei exatamente o que vocês trouxeram. Você quer me dizer que você recomenda recomendações? Eu recomendo recomendações. Eu andei percebendo isso ao meu respeito, mais especificamente no caso da música, mas com toda forma de mídia, de entretenimento aí, que eu realmente percebo que eu gosto muito quando eu me sinto muito feliz quando eu acerto uma recomendação pra alguém. Quando eu vou às cegas e eu cara, a hora que der, escuta isso aqui e só me dá o feedback, não precisa ser agora. E aí dá um tempo, porra, do caralho,
E eu fico muito feliz, eu me sinto, né, muito como Antônio Cruz acertando aquele gol de falta para manter a Alemanha respirando, mas o episódio não é de futebol e nós não vamos recomendar, por mais que insistam, hoje a gente não vai recomendar o VT completo de Atlético 4, São Paulo 1 pelo jogo de volta da Libertadores. Não adianta insistir. Não adianta. Proíbo vocês de recomendarem Atlético 4 São Paulo pelo jogo de volta. Eu quero só frisar sobre essa não recomendação que o gol que sai de lateral é uma das coisas mais improváveis do futebol. Sim, é coisa de gênio, né? Coisa quem conhece o esporte mesmo, quem conhece a regra, fala, pode mandar. Foi esse, inclusive, o primeiro jogo do Atlético naquela Libertadores, foi muito legal. Estou visivelmente embriagado de Copa, então, sem mais delongas, porque delongas já basta a minha. Vamos lá começar. Eu vou jogar então aí a fazeção de honras pro nosso querido Saulo Milete. Comece recomendando algo pra gente, conta aí pra nós. Eu vou começar. Eu optei por uma... Assim, é sempre um desafio essa coisa de recomendação. É a primeira vez que eu gravo um programa desses com vocês, com os senhores. Sim. Então fiquei muito, muito confuso sobre o nível da minha primeira recomendação. Afinal de contas, a gama de possibilidades seria um livro, uma música, um filme, seria o quê, né? O que eu poderia recomendar? Então eu pensei muito e decidi recomendar uma coisa erudita logo para começar o programa já com garbo e elegância. É um documentário. Inclusive isso, com o perdão só de avisar que muito em breve esse garbo e essa elegância serão muito provavelmente despidos, mas é sempre bom começar dessa forma. 1000 perdões, por favor, prossiga. É um documentário, inclusive, que está disponível no YouTube. Um documentário dirigido por Paulo Leandro Fernandes Soares. Quem é Paulo Leandro Fernandes Soares? O nome artístico dele, algumas pessoas conhecem ele por Leandro Learte. Max Fivelinha. Leandro Learte, esse gênio da música brasileira, produziu esse documentário. Eu vou falar que eu estou sempre seguindo em frente e olhando para o lado. Gravou esse documentário chamado Mestiço, o novo ritmo do Brasil, o filme. Cara, isso deve ser tão bom que eu acho que a gente deveria no futuro fazer um episódio comentando um documentário com esse documentário. A gente já fez comentando filmes e eu adoraria fazer um documentário comentando um episódio comentando esse documentário. Eu tô fascinado só pela premissa. Sim, é muito bom. É um documentário, então, de Leandro Learte, e que a primeira coisa que eu acho que já fica evidente é que a gente está falando realmente de uma coisa que apresenta parte da história importante e recente do Brasil, né? Desse Brasil contemporâneo que temos vivido nas últimas 3 décadas e pouquinho. Então, eu vou ler aqui a sinopse do documentário porque eu acho que ela já fala por si só. Abre aspas. Viajando por várias capitais do Brasil, percebi, reparem, que é a voz do artista, quem escreve é Leandro Learte. Estamos lendo as palavras de Leandro Learte. Percebi que podia criar, junto com os músicos da periferia das capitais, um novo ritmo, o ritmo mestiço. Dito e feito. Através das câmeras, narramos todos os sofrimentos e criações musicais que apareciam. São mais de 300 horas de material que, com muita agonia, viraram um longa-metragem de 1 hora e 13 minutos. Depois desse filme, sua visão sobre a música brasileira e a própria sociedade que se formou nesse país mudará. Nos ajudaria muito ouvir o seu relato. Escreva para leandrolearteproductions@gmail.com ou na fanpage Leandro Learte. Cara, eu vou ver isso, cara. Eu tô realmente muito curioso e interessado em ver isso. E eu acho que tem tudo pra gente se surpreender positivamente. Eu vou começar com uma citação, né, com um momento aí de inception literário. Você vê que basicamente o que Leandro Learte está propondo é recuperar a antropofagia de Oswald de Andrade.
Então, assim, eu acho que Leandro Learte, cara, é a volta da semana de 22. É uma coisa absurda, cara. Eu não sei, eu não soube como, mas eu não soube como receber essa premissa. Primeiro eu quero pedir desculpas ao Leandro Learte, eu realmente imaginei que Learte fosse o sobrenome dele. Quando falou o nome completo, eu falei, cara, eu vou pensar na primeira pessoa que eu não imaginaria fazendo documentário. E aí eu falei o Max Fivelin. Mas... E fica aí o desafio, né? A gente quer muito ver o documentário do Max Fivelinha sobre os bastidores da até porque carreira. Até porque muito tempo que não ouço falar dele, então assim, o Max Fivelinha... E por sinal era divertidíssimo. Sim, o Max Fivelinha no qual estou me baseando era o Max Fivelinha da MTV, naquela coisa da cultura pop ali e tudo mais. Então, assim, naquele momento não imaginaria que ele fizesse um documentário. Espero que neste exato momento ele esteja produzindo um também, porque Leandro Learte é um cara que já me chamou muito a atenção, porque eu lembro dele no programa do Gugu, se eu não estou enganado, cantando uma música, né, com a grande banda Arte Popular. E ele levou uma manopla do infinito, igual o Thanos, pra essa apresentação. E essa manopla tinha um monte de mini fogos de artifício. E ele disparou aquilo dentro do estúdio. Foi uma das coisas mais legais que eu já vi de verdade. Que foda, cara. Que era foda pequeno, isso, cara. Não tão pequeno assim, né? Mas assim, eu era de criança a pré-adolescente ali. E tava cantando, papapá, e o Arte Popular sempre teve uma coisa muito muito teatral, muito dramática, né? Com as roupas e tudo mais. E aí, num dado momento, ele levanta a mão. E aí, provavelmente, o controle é na palma da mão. Ele apertou e a coisa soltou um monte de faísca. Eu falei, caralho! Então, assim... Naquele momento ganhou o meu respeito e eu tô muito interessado em ver esse documentário também, porque eu não sabia nem que ele de fato estava ativo em alguma coisa artística. Cada vez eu me surpreendo mais com os elementos da carreira do Leandro Learte. Eu comecei falando que ele é um novo Oswald de Andrade, mas percebo que além disso ele também é a Marina Abramovic brasileira com sua arte performática. Sim, ele realmente... tá num patamar acima, e eu, cara, como eu sou um cara que, embora eu, né, a maior parte da minha vida musical eu tenha passado com uma guitarra em punho ou cantando, eu sou um cara que a minha ligação primeira e maior com música sempre foi rítmica, né, eu felizmente hoje tenho aí o glorioso Aerodrums para poder satisfazer essa necessidade de tocar bateria sem poder ter um lugar com a bateria. E quando falou... Lembrando a quem tá ouvindo em casa que nós estamos aqui com dois dos maiores bateristas do Brasil, né? Que é Mordente e Saulo. Sim, eu lembro de um vídeo do Saulo no YouTube tocando um cover de alguma música que eu não vou lembrar. A bateria dele é a eletrônica física, a minha é a eletrônica virtual, mas realmente falou ritmo. O documentário, tô afim de criar um ritmo e vou documentar isso aí, cara, tá? Isso aí é na esquina da minha casa. Fiquei muito feliz, muito intrigado com esse documentário, então super vou atrás de Mestiço também. Eu tô mesmerizado pelo conceito de Mestiço e eu sequer acho que será possível continuar esse episódio. Eu acho que agora a gente chegou no ápice muito cedo. Sim. E veremos agora o declínio do episódio. Esse é basicamente o Keirson dos episódios de recomendação. É tipo isso. Ele chegou na sua maturidade aos 17 anos. E a partir daí, cara, é só realmente pra quem gosta da coisa mais puxada pro maduro mesmo. O Leandro Learte, acho que é importante para o ouvinte que não conhece saber que a gente está falando de um grande compositor, músico, pensador e, por que não, filósofo, que teve uma atuação muito forte na última década do século passado, e que citava até outros grandes pensadores nas composições que fazia. Por exemplo, é fácil de aprender, é só se resolver. Se liga no Mestiço que agora ele chegou de vez. Por que não? Se o corpo quer remexer, até Freud vai fazer você entender. Então, olha só, que isso? Estamos falando aí de um pensador de realmente um nível que apresenta não só uma excentricidade, mas também
uma capilaridade muito grande e vasta no nível de conhecimento. Sim. Eu ouso dizer que essa música é basicamente a versão cantada de Totem e Tabu. E mais do que isso, a gente tem que lembrar que Leandro Learte não apenas é responsável, né, pela manopla do infinito original. Sim. Mas mais ainda, Leandro Learte é o precursor, o idealizador, o groundbreaker que proporcionou ao Brasil Carreta Furacão. É verdade. É verdade. Porque Carreta Furacão, em seu primeiro vídeo clássico, dançava literalmente o mestiço. É verdade. É verdade. Então nós temos aí o Leonardo da Vinci da música brasileira. É muito bom ter chegado no ápice muito cedo. Eu acho que se a gente fizesse uma escalada, ia ser mais... Porque pensa no seguinte, é a mesma coisa de o que é mais natural, você arrumar uma forma de escalar até chegar no avião e continuar voando no avião, ou você tá no avião pronto pra pular de paraquedas e aí você já tá lá em cima e você pula de paraquedas e tem uma viagem super agradável ao seu paraquedas abrir. Então eu acho que foi muito bom. A gente já começou no avião, tá todo mundo na portinha, agora vamos pular de paraquedas e pra ver o declínio do resto. Eu quero me comprometer, depois de ver o documentário do nosso querido Leandro Learte, a escrever um texto sobre o documentário e sobre a obra de Leandro Learte, que eu já tenho um título provisório, que é Leandro Learte, Polimateia e Miscigenação. Bom, gostei. Quem vê assim até acha, né? Quem vê assim até acha que eu entendo o que significa polimateia, né? Então... Exatamente. Porque o documentário do João Carvalho seria João Carvalho, burrice, diversão e burrice. Então vamos lá, vamos seguir em frente, olhando para o lado. E olhando para o lado eu percebo que João Carvalho está aqui pronto para recomendar alguma coisa. Joãozinho. Cara, eu tô constrangido de fazer uma recomendação depois dessa recomendação. Né? Eu me sinto diminuído ao mesmo tempo que consigo enxergar mais além, pois assim como São Bernardo de Claraval, eu me sento sobre os ombros de um gigante, que é Saulo Milete. Cara, tá chegando no nível de hipérbole britânica já. O que Saulo Milete faz quando ele vem no Decréptos é áudio líquido, letal para as nossas sinestesias. Clube do Carinho, filho. Clube do Carinho. Eu, Botini, recomendo. Eu vou fazer uma recomendação que é de uma figura muito menor historicamente do que a de Leandro Learte, obviamente. Eu vou recomendar um livro, e eu vou recomendar um livro que é uma biografia, mas não é uma biografia no sentido clássico das biografias antigas, que simplesmente fazem, né, um traçado da vida particular, normalmente das pessoas públicas, né, de uma forma muito laudatória e simples. Mas eu vou recomendar uma biografia que é uma biografia intelectual, que é ao mesmo tempo uma reconstrução e uma desconstrução de um personagem histórico que, quer você goste ou não, quer você concorde ou não, foi fundamental para o século XX como um todo. Eu gostaria de recomendar a maravilhosa biografia do autor húngaro Tamás Krauts, que é Reconstruindo Lenin. É uma biografia que foi lançada no Brasil pela Boitempo, né? Ela já tinha tido várias outras edições em várias outras línguas. E ela tenta traçar não apenas a vida pessoal de Lenin, inclusive a vida pessoal de Lenin é a última das preocupações da biografia, ela se atém mais a isso simplesmente no começo da sua vida, para que você entenda de onde ele veio e como ele começou a construir a sua carreira, mas principalmente entender como que o pensamento de Lenin foi se moldando ao longo do tempo e como que a história foi passando e como que ele interagiu com a história, as suas vivências.
para chegar até na Revolução Russa, nos seus dias finais, e é uma biografia maravilhosa, completa. A edição em português, ela é luxuosíssima, e é um livro que, para todos os amantes de história contemporânea, ele se torna fundamental, porque ele não apenas coloca o Lenin, apesar de ser a figura central dessa biografia, a gente tem um estudo muito pormenorizado e completo do panorama político da Europa como um todo, desde 1890 até um pouco antes, né, que fala das raízes que levam ele ao seu pensamento nas décadas de 70 e 80, até a Revolução Russa já feita, a nova política econômica e, finalmente, a morte de Lenin. Então, assim, é um livro que é escrito com um cuidado e um esmero gigantesco. O Thomas Krauss, ele é um historiador que trabalha com, não apenas história oriental, da Europa Oriental, mas trabalha com história contemporânea e também com as obras de Lenin, com o socialismo real na Rússia, e é um homem que está agora, né, no auge da sua carreira, já idoso, e ele vem estudando a obra completa de Lenin há pelo menos 40 anos. Então, assim, é uma obra de uma maturidade intelectual gigantesca, e é uma obra que, apesar disso, apesar de ser extremamente profunda, ela é uma leitura muito agradável, que eu acho que às vezes é muito difícil de conseguir fazer isso quando é uma coisa muito profunda, né? Então, assim, quando às vezes você está tratando de um tema de uma forma mais acadêmica, às vezes você tem uma dificuldade muito grande de conseguir tornar isso palatável e agradável à leitura, e apesar de ser uma obra muito densa, com um material bibliográfico gigantesco, extremamente extenso, ele é apresentado de uma forma que é muito orgânica e muito agradável de ler. Eu, Bottini, recomendo. Bom, a minha recomendação é uma recomendação puramente auricular, né? Uma cantiga, e assim, estendendo-se até a obra da banda, mas acho que uma boa porta de entrada seria essa cantiga, que é uma cantiga da banda argentina Octaphonic. Eu desconhecia, me foi apresentado pelo algoritmo do Spotify, que está transformando as minhas listas de músicas, álbuns e artistas em uma verdadeira mina de ouro da crítica musical. E assim, uma música chamada Welcome to Life, né? Bem-vindo à vida, da banda Octaphonic, que assim, eu tô numa fase meio snob musicalmente, no sentido de que eu ainda, não é que eu procuro coisa nova, a porta tá entreaberta. Eu de vez em quando vou lá na Descobertas da Semana do Spotify, deixo o pau quebrar lá, deixo rodar e vou pensando o que me agrada, e assim, tudo muito rápido. O que eu não gosto, hoje eu não gosto, com 1 minuto e meio eu já sei pra onde vai, enfim. E atualmente eu tô num pique de músicas cênicas, né? Temas instrumentais, temas puxados para cinematográficos e tudo mais, e com isso tem caído muita coisa legal nas minhas listinhas aqui, e esse som do Octaphonic eu achei muito interessante, porque ele tem um pouco daquela forma de construir a música mesmo que o post-rock usa muito, né? Que é trabalhar muitas vezes uma melodia fixa e fazer só a harmonia atrás andar, manter uma melodia fixa, faz a harmonia andar, depois troca um pouco, né? Fazer aquela coisa. Porém,
Eu gostei muito da forma irreverente que o Octaphonic usa essa abordagem, uma abordagem mais irreverente em cima desse tipo de formato. Então, assim, é uma música que é emocionante, uma música que é muito bem construída, é muito bonita, mas ao mesmo tempo ela usa de alguns recursos de sampling. Então tem alguns samplings na música que deixam ela um pouco esquisita, deixam ela um pouco assim, a gente sabe o que tá fazendo, mas a gente não leva tão a sério assim. A capa do álbum, que inclusive se chama Mini Buda, é um budinho gordinho pequeno voando, sabe? Tem toda uma coisa bem humorada, e a música tem, né, conta com saxofone, tem um baixo pesadão, tem sampling, e é um tema instrumental simples, não é nada demais. Me agradou muito, não esperava que fosse uma banda argentina, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que eu escutei que eu falei, cara, de onde que é esse povo? Ah, caralho, da Argentina, que loucura. Então, assim, minha recomendação é Welcome to Life do Octaphonic. O Mini Buda é um disco muito legal, e assim, se você quiser tirar a prova se vai te agradar ou não, eu acho que Welcome to Life é uma boa porta de entrada para seguir ou dar block nessa recomendação. Mords, eu queria te fazer algumas perguntas, começar por falar também da minha completa ignorância sobre o post-rock ou post-rock como um todo e o Octaphonic em particular. Eu, assim, quando alguém me fala de post-rock, eu penso em, sei lá, Husker Du. Ah, sim, entendo. E eu tenho certeza que, tipo, a minha visão de post-rock, ela é parada no tempo entre os anos 80 e 90. Eu acho que você tá cometendo um pequeno engano terminológico, no sentido de que você tá pensando em post-punk. Ah, tá. E aí a gente tem Husker Du, e aí a gente tem uma banda boa que eu vi no Chevrolet Hall uma vez, no Quilômetros de Vantagens. Sim, que mudou o nome. E eu não tô lembrando porque não é uma banda que eu acompanhei, mas eu lembro que eu gostei muito, e é seminal do tipo também. Mas assim, Joy Division, Husker Du, post-punk. O post-rock, pra te dar uma referência que eu sei que você vai reconhecer, é do pique Pelican. Tá, ok. Filhotes do Pelican. O Pelican também é um pouco filhote de outras bandas. Assim, o Pelican é uma boa base de referência. É pesado, mas não é pesado igual o Cannibal Corpse. Não, tudo bem. Eu tinha pensado outra coisa. Eu tinha pensado em post-punk, assim, sacou? Então, sim, então, assim, é muito instrumental, é muito, quando eu digo cênico, no sentido de paisagem mesmo, são paisagens sonoras. Então, é muito bom pra estudar, pra trabalhar, mas, pra assim, fazer exercício. É uma coisa, assim, o Pelican, às vezes, apesar, né, de não ser o intento da banda, pelo menos pelo que eu entendo, quando eu ouço a banda, de ser extremamente pesado, ele às vezes se torna extremamente pesado, né? Sim, é muito grave mesmo. O Pelican timbra tudo muito grave. Uma puta banda do caralho, inclusive. Fica a recomendação paralela. Pelican é uma banda do cacete. Sacou? O Octaphonic, ele lembra o Pelican nesse sentido, ou ele é mais leve no sentido de, tipo, cara, de timbragens? É mais leve em timbragem, não leva tanta guitarra distorcida, né? Tem um peso ali de bumbo, um peso de baixo, tem groove, é tudo muito marcadinho, muito bem trabalhado, porém é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais lúdico do que o Pelican. É uma abordagem mais... não chega a ser circense, não chega a ser caricato, mas é um pouco mais colorido. É uma abordagem mais colorida. O Pelican realmente timbra tudo muito sujo, muito pesado, e eles fazem uma coisa mais limpinha, mais colorida. E agora a gente passa pro Saulo, sua segunda recomendação, Menino Saulo. Eu quero comentários do Saulo sobre o Octaphonic. Ah, perdão, cara. Então, a gente foi falando e o Saulo tava caladinho, não intercedeu. Não, então, mas eu sou muito ignorante, assim, eu amo música, mas eu sou muito limitado em estilinhos que eu gosto, sabe? Por exemplo, o Saulo só ouve nos últimos 5 anos Leandro Learte em Lula. Eu ia falar que ele só escuta o Gastão Formente da era Vargas, mas eu acho que o Leandro Learte é mais adequado. Mas eu sou super ignorante do tipo, por exemplo, se vocês falarem o que você conhece de música argentina, eu falaria
Astor Piazzolla, Carlos Gardel e Gotham Project acabou, não conheço mais nada, assim. O que? Piazzolla e Gardel é extremamente justo, inclusive, são brilhantes. E que, cara, foi muito bom você apontar isso, porque sim, dá pra sentir isso no Octafone, porque aí nós estamos tratando de dois caras que tem ali um flerte com o jazz também, né? Tipo, que tem uma coisa né, de trabalhar o regional cultural deles e ter uma abordagem também jazzista, serem muito prolíficos, né, nessa coisa puxada pro jazz, até porque o jazz passou a ser uma coisa meio amorfa, mas foi muito bom você ter apontado, cara. Piazzolla e Gardel, eu acho que são coisas que dá pra sentir na obra do Octafone também. Então eu vou continuar na onda dos documentários. Falei sobre um documentário do Leandro Learte, agora eu vou falar sobre outro documentário também disponível no YouTube. E o nome desse documentário é Pierre Verger, Mensageiro entre Dois Mundos. É um fotógrafo, mas muito mais do que um fotógrafo, eu acho que é um sujeito muito interessante para qualquer pessoa que tem um mínimo de curiosidade sobre as coisas da vida e até mesmo sobre a própria história do Brasil. Esse cara, esse fotógrafo, Pierre Verger, ele era francês, né? Nasceu em Paris, nasceu numa família super rica e tudo mais. E ele começou a viajar. Na verdade, ele sofreu... Eu não vou dar spoilers gigantes sobre a história do cara, o documentário mostra isso, mas acho que a parte introdutória é importante, que seja um insumo para o amigo ouvinte falar: ei, acho que vou assistir isso num sábadozinho de tarde ou num domingo de noite. Ele perdeu a família e aí ele começou a viajar. O cara resolveu dar um rolê pelo mundo. E esse rolê que ele deu pelo mundo, ele acabou passando por muitos lugares. Então ele foi pro Tahiti, ele foi pros Estados Unidos, Japão, foi pra China, depois Itália, Espanha. E aí ele começou uma série de lugares pouco óbvios, como ele foi pro Sudão, foi pra Mali, foi pra Nigéria, foi pra Burkina Faso, Togo, foi pro Benin, foi pra Índia, México, Filipinas, Guatemala, Equador, Senegal. Até que ele acabou vindo pra América do Sul, foi pra Argentina, foi para o Peru, foi para a Bolívia e em 1946 ele vem parar no Brasil. E quando ele chega no Brasil, ele se apaixona pelo Brasil, especificamente pela Bahia. E ele acaba aterrissando na Bahia e na Bahia ele passa a viver. Só que ele não só passa a viver na Bahia, como duas coisas muito importantes acontecem na vida desse cara. A primeira ele foi tirando fotos ao longo de todas essas viagens, mas é na Bahia que ele faz a maior parte das fotografias dele, as mais importantes, e ele acaba documentando um momento muito importante da história da Bahia, do recôncavo baiano, da cultura afrodescendente, né? Mas o segundo ponto é ainda mais importante. Ele se apaixona pelo candomblé. Então ele começa a praticar o candomblé até o ponto que ele chega em um estágio que pouquíssimas pessoas pouquíssimos brasileiros do candomblé conseguiram chegar, que é ele vira um babalaiô, um sacerdote iorubá do candomblé. Inclusive ele faz a conversão dele ele vai para a África para fazer a cerimônia final, né, para se tornar um babalaiô, e ele passa a ser chamado não mais de Pierre Verger, mas de Fatumbi. Então ele vira quase uma entidade do candomblé ao longo da vida dele, e ele acaba morrendo em 96 na própria cidade de Salvador. E é isso, o documentário é justamente sobre a vida do Pierre Verger, sobre toda essa jornada que ele faz, e vai mostrando os personagens que ele conviveu. Então ele conviveu Gilberto Gil conheceu ele, quer dizer, Caetano conheceu ele, os grandes escritores baianos tiveram, quer dizer, ele fazia parte desse terroir de gente, né? E ele acaba mesmo não sendo brasileiro, ele acaba sendo um dos fotógrafos mais importantes da história do Brasil. Então é um documentário, Pierre Verger, Mensageiro entre Dois Mundos. Caralho, que doido. Que caralho de história que é essa? Cara, isso. Além de ser do caralho, eu literalmente na semana passada tive com o Onido Ife, que é o rei dos reis dos Yorubás. Caralho, velho. Como é que é o nome dele? Onido Ife. Onido Ife?
C. Isso é o título dele, né? Ele é o Oni e ele é do Ife. Ife é uma região do estado de Osun, na Nigéria, que é de onde vem a religião dos orixás. E ele Adeyeye Nitan Ogunwusi, o líder dos Yorubás, né? E ele veio aqui no Brasil com toda a sua comitiva para uma missão principalmente cultural, e teve uma apresentação dele. Ele fez uma palestra aqui no Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte. Ele falou da cultura iorubá, e uma coisa que ele falou que eu achei interessantíssima e que eu realmente assim vou, né, que mais uma vez mostrar toda a minha ignorância, que eu não sabia, que existem mais de 600 milhões de praticantes das religiões dos orixás pelo mundo. Porra! Que é um número, assim, do caralho, né? Um número gigantesco, né? E você falou aí do Pierre Verger, e eu já tinha visto alguma coisa sobre o Pierre Verger na cultura há muito tempo atrás, que eu lembro inclusive do Caetano falando e tal. Uhum. E aconteceu de eu ter entrado em contato com o pessoal da cultura iorubá há muito pouco tempo, e foi assim, fascinante, e abriu muito meus olhos, assim, porque é uma religiosidade que eu desconhecia profundamente, e foi muito legal de ver. E assim, eu tô anotando aqui porque até agora é tipo assim, é 2 de 2 pra eu ver, entendeu? Inclusive essa coisa de que essa frase que você falou, é uma religião que eu desconhecia totalmente. Eu vejo muito que há um preconceito gigante com o candomblé, com a Umbanda, etc. Por conta da gente ser um país de berço cristão, né? Então, as afro-religiões, por boa parte dos brasileiros, são vistas, é o rótulo, né? Coisa de macumbeiro. E aí, automaticamente, coisa de macumbeiro é uma coisa do mal. E eu acho que esse documentário, ele desmistifica muito isso. Ele mostra a religião por outro ponto de vista. Eu tô fascinado, quero muito ver pra poder aprender mais. Isso é realmente história fascinante. Eu tô de cara que assim, com o perdão, é foda, porque toda vez que eu vou comentar alguma coisa que tá acima e além das minhas condições cognitivas, né, eu desconheci essa história, se não fosse essa recomendação, jamais esbarraria nisso, mas essa trajetória dele até chegar onde ele chegou, né, dentro do candomblé, é inesperado, até me lembrou, e mais uma vez eu peço perdão pelo paralelo que eu vou fazer aqui, mas é tipo o Steven Seagal com o Aikido, exceto que os japoneses não aceitaram o Steven Seagal como mestre absoluto de Aikido, mas que no papel ele tem. E no caso do Pierre, no caso dele, não, vamos lá, vamos te pôr no lance grande aqui, você realmente sabe o que você tá fazendo, você realmente tem a coisa toda. Mas me lembrou isso, e eu não tenho como eu me sentir mais burro do que eu tô me sentindo agora. Não, foi muito bom. Eu dei risada porque foi realmente muito, 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 muito boa a comparação, muito boa. Pro japonês deve ser né, olhar o Seagal e falar, como assim esse cara manja de Aikido mais do que eu? Mas é exatamente isso. Uhum. É exatamente isso. O que eu de verdade considero, eu fico muito feliz por uma história de um sujeito como essa, assim, só na ideia de você pensar que um gringo veio pro nosso território, pro nosso país, e se envolveu com a cultura que, né, quer dizer, eu sempre tenho muito respeito quando eu conheço um gringo que tá se esforçando para falar português, por exemplo. Eu acho a coisa mais linda, cara, é muito legal. Porque então, é uma língua difícil, cara, é uma língua enjoada. Pois é, mas aí você vê o cara se esforçando e tal, querendo se envolver, né, e isso é uma coisa que eu respeito muito. Eu também, eu acho muito legal também. Com mais um exemplo burro, leia-se O Gringo da Copa, que é aquele inglês que até teve no Falha de Cobertura algumas vezes, e que teve memes e tudo mais. Tem aquele MC, que se eu não me engano é um MC alemão, que faz rap em português e tal, e tipo assim, a gente ri porque assim, Força Macabra, né, cara? O Força Macabra, cara, uma banda finlandesa que canta em português e é apaixonado pelo crust, pelo punk rock brasileiro. Cara, pra gente é engraçado e tudo mais, porque é inesperado, é uma coisa, nossa, sério, vocês são finlandeses, estão cantando em português e tal. Mas, cara, aí você olha pra cá, banda brasileira, o maluco tá num lugar que não neva nem nada, mas tem uma banda de black metal fazendo o som. Não, sim, eu falo
falo assim, muitas vezes a gente está Comumente, acostumado e aceita como natural o processo contrário, o processo da nossa culturação, né? Assim, o processo da gente receber de fora. A gente se assimilar e não assimilar. Né? Exatamente, né? E assim, a gente desconsiderar as nossas próprias manifestações, sejam culturais, religiosas, né? Sim. E é muito bacana ver isso, assim, até pra gente, né, redescobrir e reaproveitar as nossas próprias raízes, né, cara? É como diria Gabriel Pensador na música E Você, né? Que é: você é um burro e não vê a excelente cultura e os costumes do seu próprio país e abre as pernas porque os outros não sei o que, sem camisinha ou vaselina, como o tio Sam sempre quis. Então, né, uma frase pontual. E até muito pouco tempo atrás, esse disco saiu, eu era menino, até muito pouco tempo atrás, coisa de 3 anos atrás, eu sabia essa letra inteira, mas eu queria aprender bateria, eu tinha que esquecer algumas coisas e isso tava no... Assim, e como diz a Polícia Federal, você experimentou maconha e morreu, né? Como foi comprovado no tweet do Senado, né? Então, assim... Inclusive, fonte, Arial 14, né? Então, assim... Eu, Botini, recomendo. Eu vou recomendar uma música, mais do que isso, mais do que uma música, uma banda, e ela não é tão profundamente cultural quanto foi a recomendação do Saulo, então eu tô até ligeiramente constrangido de fazer a recomendação que eu farei agora, mas eu quero recomendar uma banda maravilhosa chamada Archspire. É uma banda de death metal técnico do Canadá, e o Canadá, ele é prolífico na sua cena, né, de technical death metal, que ela mistura elementos de deathcore com grindcore, com death metal técnico, e é uma loucura. É mais uma dessas bandas da Season of Mist, sabe? Que, tipo, que basicamente pode ser resumido em metal alienígena, sacou? É tipo... que bem sua cara. Cara, todas as bandas da Season of Mist, como em geral, cara, é aquela coisa, cara, é Oxyplegax e essas coisas do gênero, sacou? Temos muitos X, muitos PH. Muito X, muito PH, Rings of Saturn, sacou? É tipo assim... É aquela banda que você tem a impressão que, tipo assim, se nós fôssemos colonizados por civilizações futurísticas metaleiraças, é isso que eles ouviriam, sacou? O Ai Se Eu Te Pego, vigente da sociedade, ia ser isso aí. Sacou? É exatamente isso, cara. É tipo assim, você está no ano 3000 e você foi colonizado por formigas robôs. Sacou? E tudo que você pode fazer enquanto você trabalha sintetizando berílio numa mina é ouvir esse tipo de música, sacou? Sim. E ficar feliz que tem, pelo menos. E ficar feliz, sacou? Então, assim, eu acho que, tipo assim, se a gente tem como resumir o sentimento que você tem ao ouvir o Archspire, é como se você se exasperasse em delírio e bradasse em desespero por um Deus que já morreu. Cara, eu não tenho nem coragem de chamar isso de hipérbole, porque eu conheço esse tipo de som, apesar de não conhecer a banda. Eu só posso chamar de cirúrgico, foi cirúrgico. Sacou? E assim, o Archspire é uma banda muito legal, e ela está disponível no Spotify. Sim, o famoso Spotify. E lá tem 2 álbuns completos, eu recomendo ambos, tanto o The Lucid Collective quanto o Relentless Mutation. E assim, é o death metal clássico da Season of Mist. Ele tá muito dentro desse tipo de som que vem sendo criado no Canadá, no death metal tech canadense. Então, assim, é uma banda que segue linhas parecidas com um Archaic, um Beyond Creation, um Dasein,
sei lá, um Veil of Pinaf e coisas do gênero, assim. Então, assim, pra quem gosta de death metal técnico e pra quem gosta de pensar como seria a vida num universo pós-apocalíptico colonizado por formigas robôs, eu recomendo muito o Archspire, cara. Botini recomendo. Minha próxima recomendação também é uma cantiga, no clima de músicas cênicas, né, temas instrumentais apoteóticos e tudo mais. Eu vou me manter nisso, porém sair um pouquinho do post-rock, embora nem tanto, é mais categorizado, eu vou chamar de rock espacial psicodélico, porque é uma recomendação que eu vou, do mesmo jeito, recomendar uma música que está inserida num contexto maior, que é, inclusive, dos meus vídeos favoritos no YouTube. E a música se chama Misery is Nebulous, né? A Tristeza é Nebulosa, da banda Sun Blood Stories, né? Sol, Sangue, Histórias. Esse som, ele é realmente psicodélico, espacial e relaxante. E eu não tenho muito o que dizer, porque eu gosto muito quando algumas músicas fazem uma coisa assim, de se construírem, elas se construindo de forma que a caminhada justifica tudo no final. E você tem um puta final apoteótico, maravilhoso. E assim, a caminhada até lá é muito agradável, mas na hora que o final chega mesmo, né, rola aquela como diria o Antônio Bujanra, aquele chorinho de beleza, né? Aquela arrepiada que você dá, fala, puta, isso é muito foda. E se você tá sozinho em casa, com fone de ouvido, bêbado, 1h30 da manhã, você arrisca uma dancinha, né? Você faz um air guitar, um air drums, bem com a janela aberta, porque se alguém acordar de madrugada é o tipo de coisa que a pessoa merece ver. E de cueca, né? De roupas íntimas de uma forma geral, e de preferência suado, deixa pra fazer no verão. Mas, cara, essa música, ela tem um negócio que, assim, eu realmente gosto pra caralho de rock progressivo, rock psicodélico. Post-rock entra um pouco nisso, mas o post-rock, como gênero, pra mim tem um padrão repetitivo que, assim, eu não consigo sentar pra escutar só post-rock ou ter uma playlist inteira só disso, porque é um gênero que pra mim é repetitivo, e eu me peguei pensando nisso porque eu já confundi uma banda com outra, e bandas que eu sei que são diferentes. Escuta, fala, caralho, isso aí é... Desculpa eu te interromper, mas eu lembro de uma conversa que a gente teve há muitos anos atrás, que era a mesma justificativa que você deu pelo motivo que você não curte tanto Funeral Doom, cara. Ah, sim, exatamente. Funeral Doom, que é um gênero que eu acho legal, me agrada, eu gosto de coisa arrastada, pesadona, triste, eu gosto muito disso, mas eu não consigo, assim, se você for mostrar uma banda, faz uma seleção ali, pinça 2, 3, mas não vamos tirar a noite pra escutar isso não, sabe? Aquela coisa, vale variar, mas não é um gênero que me desagrada, porque é isso, tem a coisa de você realmente gostar dos produtos, e tem a coisa de gostar dos ingredientes. Então, por exemplo, Funeral Doom e Death Metal técnico, eu adoro os ingredientes. Os produtos não são coisas que eu realmente vou pôr na minha prateleira musical pra consumir com frequência, mas eu sei que tudo que tá lá são coisas que eu gosto. Então, toda vez que eu me deparo com isso, eu, cara, reclino pra trás, com o pé pra cima, vambora, bicho. Abre outra aí, vamos tomar e vamos escutar essa porra, sacou? No caso do rock espacial psicodélico relaxante, já é outra coisa, que aí é um negócio que essa música especificamente, né, a Misery is Nebulous, a banda que faz essa música, o Sun Blood Stories, está no Bandcamp, você pode procurar eles no Bandcamp, dar uma graninha pra eles lá e ajudar, uma banda muito boa, e essa música, ela tá inserida num dos meus vídeos favoritos, que é 5 horas de rock psicodélico espacial relaxante, e são realmente 5 horas de rock psicodélico espacial relaxante, e essa música tá ali em algum momento dessa playlist, eu não vou nem dizer onde, porque pra quem realmente gosta desse negócio, ou
quer um tipo de trilha sonora que tá dentro do escopo do que você escuta, mas que você não conhece nada, que não vai te distrair, é realmente relaxante pra estudar, pra trabalhar, pra fazer nada, só pra ver o tempo passar, ver tinta secar, tanto faz. Essa playlist é do caralho. 5 Hours of Relaxing Psychedelic Space Rock. Tipo, não tem muito mistério, é fácil de achar. Mas essa música, Misery is Nebulous, ela tem um final que é de fuder, cara. O final dessa música é um negócio que, assim... Eu vou pro estúdio de Pilates lá, por vezes eu faço exercício aeróbico, faço um pouco de esteira, meu joelho é meio cheio dos fricotes, então assim, eu não posso correr demais nem nada, porque eu fico dolorido depois, levo 2 dias pra recuperar, eu não gosto. Mas quando eu faço e chego a velocidade de trote na corrida e encaixa com essa música, e normalmente eu consigo fazer encaixar, porque eu sou muito obsessivo com essas coisas, então assim... Tem as músicas para 4,5 de velocidade, tem as músicas de 5,5, tem as músicas de 6,7 e é uma sensação muito gostosa. Eu me sinto evoluindo, eu sinto a minha cosmoenergia se elevando, sabe? Então é uma puta música do caralho que vem de uma playlist muito boa, de uma banda muito legal. A playlist inteira é cheia de coisa foda e a minha recomendação é essa: Some Blood Stories, Misery is Nebulous. Vou agora colocar minha última carta na mesa, minha última recomendação. Acho que é um risco muito grande, porque temos aqui entre nós um historiador, que é João Carvalho, e vou falar sobre história. Se o amigo ouvinte não sabe, o que eu duvido, depois de Heródoto, o historiador mais importante da história é justamente João Carvalho, um homem que não só estuda, mas escreve sobre a história, é considerado uma autoridade nesse campo, e os historiadores, inclusive, se preocupam com as coisas que narram antes de confabular a ideia de que João pode ouvir o que eles dizem. Então, corre um risco muito grande, um risco não só acadêmico, mas moral e diria até, porque não físico. Pois é, e tem outra coisa também. Heródoto, que o povo fala, porque Heródoto, puta historiador do caralho, o cara nasceu em 495 a.C., tinha nada de história pra estudar, velho. Tinha nada. O João tá aí, o João é 2018. Quanto tempo de história que tem que o João estuda? Milhões de anos. Até os trilobitas lá no mar. Fraga tudo. Então, exatamente. Assim, não tem nem comparação, né? Depois de Heródoto, antes ainda. O que tá fazendo é mais difícil. Exatamente. Então vou falar sobre um livro. Um livro que... Os livrinhos que eu tive acesso esse ano, os poucos livros que eu vi até agora, esse foi o que mais fodeu a minha cabeça. O livro em si eu não posso recomendar, até posso, mas não adianta, acho que seria uma recomendação mas eu vou recomendar um paralelo a ele. Então, eu li por quê? Eu vou explicar qual a situação. Eu li um livro chamado Guerre Puniche, que seriam Guerras Púnicas, é um livro italiano, que
na verdade, é como se fosse essas coleções de jornal, coleção da Folha, coleção do Estadão, essas coisas, só que é uma coleção do Corriere della Sera. E eu paguei R$5 nisso, eu comprei num sebo esse livro, eu só achei ele, e quando eu falo que eu só achei ele, é porque ele faz, na verdade, parte de uma série de livros. Então tem as guerras napoleônicas, a Guerra Civil Americana, a Guerra e a Sucessão na Espanha, a Guerra dos 7 Anos, a Guerra dos 30 Anos, são várias conflitos, e o que eu comprei é um conflito sobre as guerras púnicas. Inclusive, se o amigo ouvinte tem curiosidade, eu até postei isso no meu Instagram, que é @miletesaulo, tem uma fotinho lá desse livro, uma fotinho lá, é uma capinha branca, com tudo vermelho, bonitinho o livro. Qual que foi o livro mais próximo que eu encontrei publicado aqui no Brasil? É A Queda de Cartago, As Guerras Púnicas, que é do Adrian Goldsworth, é o nome do autor, e aí tem esse livro, tem na Amazon, tem em várias livrarias. Por que essa minha recomendação? Eu realmente fiquei transtornado com o que eu li. Eu me lembro de quando eu finalizei essa leitura, eu até cheguei a mandar uma mensagem pro João, falando: João, caralho, que porra foi essa, meu velho? Que história bizarra é essa? As Guerras Púnicas, na verdade, elas é uma sequência de batalhas, né, em 3 grandes períodos, que dura quase 100 anos, e ela é o que fez Roma se tornar Roma, o que fez Roma se tornar a potência que se tornou. E o ponto é que havia Cartago e havia Roma, 2 cidades com potencial de crescimento gigantesco, 2 cidades que estavam se desenvolvendo muito e que tinham ali na região do Mediterrâneo um ponto-chave do crescimento econômico. Então eles começam a primeira batalha justamente por isso, pelo domínio da Sicília. Roma era aliada da Grécia Ocidental, né? Então houve ali todo um jogo de interesse, obviamente, e aí ao longo desse quase um século e dessa sequência de 3 grandes guerras, o que me choca, na verdade, o que me chocou, e são vários os fatores, mas os principais fatores foi o primeiro: Cartago tinha uma tecnologia naval muito superior à de Roma, mas logo nas primeiras guerras, Roma pega consegue capturar um dos navios de Cartago e faz engenharia reversa. Eles desmontam o navio e eles descobrem que os cartagineses anotavam nas madeiras as medidas, qual prego vai onde, tudo. Então os caras fizeram a engenharia reversa e Roma logo fabricou mais de 400 navios para enfrentar Cartago e venceu. Então já coloca uma série de imposições ali, né? Até que as imposições são absurdas. Eles começam, anos depois, um novo conflito, e na sequência dos novos conflitos, Cartago agora tem Aníbal, um grande general. E Aníbal comete um erro bizarro, que é nas regras da sociedade, regras de guerra, digamos, regras bélicas, se é que eu posso chamar assim, daquela época. Se você entrasse no território do seu inimigo e vencesse 3 confrontos, o seu inimigo deveria se render. E Aníbal venceu 3 confrontos no território romano. E falou: bom, agora chega, os caras vão se entregar, porque essa é a regra, né? Mas ele não entendeu que no futebol não tem mais bobo. Tem mais bobo no futebol. E Roma não só não se entregou, como ainda matou o irmão de Aníbal, decapitou o cara e jogou a cabeça do cara no acampamento de Aníbal. Eles venceram, Roma venceu mais uma vez essa guerra, impôs uma dívida gigantesca, uma multa gigantesca a Cartago, que demoraria 50 anos para ser paga, e Cartago conseguiu pagar em 10, até que quando chega a última das batalhas, e foi uma batalha totalmente fomentada pelo próprio Senado romano, que queria acabar com Cartago, Roma invade a cidade, mata absolutamente todas as pessoas, destrói absolutamente todos os livros, todos os templos, cria um incêndio tão violento que demora 27 dias para o fogo acabar. Na hora que o fogo abaixa, eles colocam no chão todos os tijolos, todos os muros, eles simplesmente eles evaporam a cidade, e depois de destruírem absolutamente tudo, eles araram a terra com sal, e até hoje a terra é infértil. Mais do que isso, os deuses cartagineses foram convertidos em, digamos, potestades do cristianismo, em demônios. Então, você tem Baal, você tem Beuzebu, que eram deuses cartaginenses, e que hoje são vistos como demônios. Por quê? Porque a cultura romana, depois de ter se tornado cristã, ela levou isso ao longo dos séculos como qualquer resquício cartaginês
se tornou uma coisa ruim, digamos. E a história desse lugar foi absolutamente apagada da história. Por que eu fiquei chocado, além de toda a violência e tudo mais? Porque o maior holocausto recente que a gente tem, obviamente, é o holocausto contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. E eu sei que é muito difícil comparar, não há comparação, são mortes, etc. Mas existe uma diferença muito grande aqui, que é, de uma maneira ou outra, o holocausto judaico, que foi horroroso, ele em algum momento foi freado, quer dizer, a guerra acabou e os alemães perderam a guerra. Agora, no caso das guerras púnicas, não teve ninguém indo lá e falando, não, calma, Cartago, a gente vai passar um pano pra vocês. Não, os caras viraram poeira, né? Então, uma recomendação para quem gosta de história, ir atrás desse livro, né? Eu também sei que tem documentários no YouTube, eu cheguei a pesquisar, porque é um negócio absolutamente inacreditável. Porra, muito foda. Essas partes mais antigas de história, até muito puxada para trás, assim, são... Eu gosto muito porque me parece uma fonte quase infinita da parte que eu gosto, que são as trivias, né? São as pequenas curiosidades, porque toda vez alguém vai achar alguma coisa e vai comentar, porra, nessa época a coisa era assim, ou tipo, tal personagem, tal pessoa importante, tem ali uma coisinha ou outra que é curiosa, e essa coisinha curiosa às vezes é uma pivô de um fato muito grande. Então realmente me parece, apesar de Guerras Púnicas, talvez eu esteja confundindo com alguma coisa, porque me soa familiar, mas eu acho que não é o tipo de coisa que se passa na escola no ensino médio, né? Imagino eu. Não, eu nunca aprendi, pois na escola, nunca aprendi. Então eu devo estar confundindo, cruzando referência com alguma coisa que eu realmente não, porque você falou Guerras Púnicas, eu falei, cara, eu já escutei isso em algum lugar, eu tenho quase certeza que sim, que não, mas enfim, esse pedaço da história me lembra, assim, né, me remete muito ao pouco que eu sei das aulas que eu tive no ensino médio, como não foi né, eu não escolhi essa carreira academicamente, acabei não aprofundando e não é o tipo de coisa que minha curiosidade para qual minha curiosidade se atrai automaticamente. Mas eu ia perguntar sobre... que agora me fugiu, eu devia ter anotado, que você falou de uma curiosidade, eu falei, e eu ia perguntar se era a origem, se dá pra falar que é a origem disso, mas eu fiquei perdido, eu peço desculpa. É dos deuses, é da questão naval, o que era? Peraí, qual que é o outro negócio, fora a questão naval que você falou? Dos deuses cartagineses. Das regras de guerra, de arar a terra com sal. Isso, obrigado. Isso. Esse lance de arar a terra com sal, isso é inclusive uma expressão muito, né, muito ampla, muito falada, né? Tem aquela coisa, tem que acabar com essa porra aí e jogar sal na terra. Essa prática, ela antecede, porque me parece uma coisa quase que puramente por despeito, quando você realmente odeia tanto alguém ou algum lugar ou alguma coisa, e quando você consegue finalmente se livrar daquilo, você põe sal na terra. Mas eu não sei se isso foi uma prática elaborada nesse período, ou se é uma coisa que antecede, aí eu estendo a pergunta para vocês dois, porque como é uma curiosidade, e como o Saulo é um cara com interesse, vou dizer, informal, no sentido de não ser a sua área de formação, né, mas um interesse mais informal, de repente você sabe, e o João, como tem realmente uma carreira acadêmica nisso, essa prática de salgar a terra, isso aí é um lance, porque você tornar a terra infértil é completamente contraproducente, não interessa em qual ponto da civilização, né, da história da civilização que a gente analisa, é contraproducente pra caralho. Essa prática é uma coisa de raiva feita antes e surgiu nessa época, como é que é isso? Boa pergunta, por favor, pelo amor de Deus. Eu tô todo aqui tímido, falando, deixa eu. E o Saulo, socorro, que pergunta foi essa, né, cara? É por isso que eu joguei pros dois. O Saulo a gente não sabe, né? O Saulo a gente não sabe a curiosidade que ele tem, e o João, a gente dá a probabilidade enorme que o João... E eu morrendo afogado, tipo... Mouse aí, desculpa desconcertar vocês com a minha burrice. Não, imagina, salva a gente, João. Aí que tá, cara.
várias coisas. Vou aproveitar e vou fazer o comentário primeiro sobre isso e depois eu vou me estender nos comentários da Guerra Púnica muito brevemente. O costume de purificar uma cidade destruída com sal para que ninguém, né, pudesse a reconstruir, ele vem da Mesopotâmia, tá? No, God, please, no! Ah, que surpresa. Tá super na minha área. E você tem vários textos, tanto hititas quanto assírios, que falam da questão de tornar uma terra desolada, né? Assim, em inglês, tornar ela numa wasteland, né? Que é uma terra que é completamente infértil. Sim. Tá? E isso depois acaba aparecendo na própria Bíblia, tá? Então, assim, no livro dos Juízes, depois você vai ter alguns contos desse de se colocar sal na terra de cidades que foram destruídas, mas antes da própria tradição testamentária, você já tem isso em textos tanto hititas quanto assírios. E eles usavam na verdade é uma mistura de minerais que eles chamavam de kudimu, que é associado tanto com o sal quanto com a infertilidade, tá? Então você tem outros ritos que são ritos religiosos que para tornar uma pessoa infértil você também usava o kudimu, entendeu? Então assim, isso é uma origem que é hitita e assíria e que a gente pode voltar a ela pelo menos, assim, vamos colocar aí na Idade do Bronze, né? A gente pode voltar ela para o século entre 16 e 13 antes de Cristo, o começo, né? Pelo menos assim, os textos mais antigos que a gente tem que recontam isso. Em relação a essa questão do Scipio Amelianus ter salgado a cidade de Cartago na Terceira Guerra Púnica, isso não é mencionado nas fontes da antiguidade, tá? Nenhuma delas menciona particularmente, você não tem nenhuma fonte romana, né, que menciona salgar Cartago inteira, mas você tem várias menções de que simbolicamente você passaria um arado com sal sobre um pedaço do terreno para fazer isso. O fato é que a cidade de Cartago talvez tenha se tornado tão infértil por causa do incêndio prolongado. Então, assim, existe uma discussão entre os historiadores por isso, porque essa ideia de salgar a cidade de Cartago, ela aparece na história a partir do século XIX. E você não tem nas próprias fontes da época falando que Cartago inteiro foi, entendeu? E assim, você também tem várias. Os romanos faziam isso muito. Então, por exemplo, assim, em Flávio Josefo, você tem, se eu não me engano, uma menção também falando de salgar o templo em Jerusalém. Tá? Talvez não com extensão que a gente imagine, né? Igual você falou, uma cidade inteira, mas talvez como um gesto simbólico. Já simbólico, mas assim, a vitória ou e tal. E a ideia de devastar o lugar, sim, de apagar isso da existência histórica, sim, né? Isso vai continuar depois, pela tradição romana, vai chegar até a Hispânia, né? Então, assim, isso vai ser comum para punir traidores, tanto na Espanha quanto Portugal. Lembrando que na Inconfidência Mineira, né, Tiradentes também teve, né, a sua casa destruída e a terra na casa salgada. Saquei. Tá? E isso também acontece em Portugal e na Espanha antes de Tiradentes como forma de punição a traidores. Tá? Então, assim, é mais ou menos isso que eu sei a respeito do assunto, não é exatamente nada, né? Muito profundo. Como assim não é exatamente nada? É mais do que qualquer pessoa vai ouvir sobre o assunto, cara. Foi lindo isso. E eu queria falar sobre os dois livros que o Saulo acabou falando, que é o do Adrian Goldsworthy. O Adrian, ele é um cara até mais novo, ele tem, sei lá, tipo, uns 40 anos de idade, ele é novinho, assim, e tal. E ele é um especialista em história militar. História militar é uma área que eu nunca me interessei muito profundamente, que eu sempre fui mais ligado à questão da história cultural do que à história militar. Mas eu tenho vários amigos que são. E
O Adrian Goldsworth, eu acabei conhecendo ele não por causa dos livros que ele escreveu, mas por causa dos romances que ele escreveu. Ele também é um novelista. Não sabia, cara. E ele tem uns romances interessantes. Que foda. E o Saulo falou do Guerre Punic, que é do Giovanni Brizzi. Isso, exatamente. Esse livro. E o Giovanni Brizzi, ele é tipo um monstro da história militar de Roma e principalmente ele estuda muito Aníbal na Itália. Inclusive ele é professor titular da Universidade de Bolonha, que é uma universidade ridiculamente antiga e tradicional. Não é a primeira? Tipo isso. Tá, ainda tem tipo assim, o Brizzi é um cara muito foda e o Guerre Punic, eu não sei se tem tradução para outras línguas ou não, mas assim, você facilmente acha isso em e-book muito barato para quem tem acesso à língua italiana. E assim, ele é um cara que eu sei que é muito foda. Eu sinceramente não li o Guerre Punic dele, mas eu fui correr atrás enquanto o Saulo falava e eu vi que é do Brizzi. E o Brizzi é um historiador muito famoso assim, na história militar. E eu sei disso porque eu tinha um amigo que trabalhava com história comparativa, história militar comparativa, e trabalhava com Grécia e Roma, para ver as formas diferentes como cada um contava a sua história militar, entendeu? Contava suas guerras, contava suas batalhas e tal. Ah, pode crer. Mas basicamente meus comentários sobre isso são sobre isso e tal. E é muito interessante a questão da história antiga, porque ela nos dá muitas perspectivas para a nossa história contemporânea. E às vezes a gente desconhece profundamente as coisas da história antiga, e quando a gente vai lendo, a gente vai vendo que, tipo assim, o humano muda muito de CEP, mas muda muito pouco de atitudes. Cara, isso me veio muitos insights que eu tive em silêncio aqui, enquanto eu ouvia, né? Eu fiquei mais nas intervenções cômicas na ocasião, mas isso veio muito do Mesopodcast que você tá trazendo, né? Você trata de um lance que é muito, 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 muito absurdamente antigo, e na hora que você vai ver né, tanto as partes culturais folclóricas, quanto questões práticas, quanto motivações de grandes personagens, né, de um momento marcante para outro momento marcante, assim, é muito tipo assim, cara, é exatamente isso. Quanto mais as coisas mudam, mais iguais elas ficam. É um negócio que isso é um dos aspectos de história que, assim, continua não sendo o meu alvo de interesse natural, mas é o tipo de coisa que eu tô sempre aberto a saber, cara. Esse tipo de coisa. Cara, tal época era a mesma coisa. Eu vi um troço no Twitter agora de algum comentário antigo que pode ser fake. É muito fácil você falsificar um texto hoje para tirar um print engraçado, mas que era basicamente a galera reclamando que a molecada era dependente demais do papel e que não sabia escrever no bagulho com giz ou não sei o que foi logo antes do papel, mas que já tinha essa coisa de conflito de geração, e você olha pra isso e fala, cara, exatamente como acontece. Não, cara, além de conflito de geração, você sempre tem a reclamação que a geração, que tipo assim, as pessoas quando vão passando, né, que elas se tornam mais maduras, elas percebem naquele momento a geração mais violenta de todas. Então você tem vários, por exemplo, em textos gregos falando assim, quando eu era novo as coisas eram mais tranquilas e agora a gente vive na geração mais violenta que já teve em Atenas. Sim, pois é. Atenas, isso é horrível. E depois você ouve em Roma, quando eu era novo era muito bom e tal, entendeu? Aí você volta lá no Egito, 1200 a.C. no Egito, cara, foi ótimo ter inventado o arado por bois, mas em compensação a violência tá foda, sacou? Então assim... O pessoal todo aí tem o pessoal que é sempre apocalíptico, né, em relação às novas tecnologias, os novos paradigmas. Esse povo dependendo de carro de boi, cara, o que tem de errado em fazer seu arado com a mão? O que tem de errado em em forçar os seus filhos a carregar o arado, né? Sim. Cara, é muito, muito bom, cara. Então, assim, esse tipo de pequena... Tá vendo como até é um universo tão rico que até uma pessoa como eu, que não é aprofundável nas coisas, puxa uma trivia, sempre vem, cara, alguma coisa que você fala, caralho, é sério isso? Sempre tem, cara, adoro. Porra, excelente. Eu, Botini, recomendo.
Cara, a minha terceira recomendação vai ser uma recomendação extremamente light, uma recomendação light, que vai ser uma recomendação que eu ia dar num outro episódio que a gente pensou aí pra frente, e eu vou substituir essa recomendação em outro episódio aí que a gente pensou pra frente, que é uma recomendação que eu e o Mordente a gente falou de mais pra frente talvez fazer um episódio de filmes e séries fora do circuito hollywoodiano, né? Assim, pensar em produções que são, né, de países que normalmente a gente não chega a ver. Sim, que podem até ser populares lá ou terem ficado populares ao longo do tempo, mas que a gente não chega a ver aqui. E meio que eu vou dar uma recomendação dupla, porque apesar de serem duas séries, são duas séries de uma temática muito parecida, que são séries que falam de educadores, falam de professores, que é uma série catalã e uma série dinamarquesa. Não, eu já comecei a buscar aqui no meu banco de referências obscuras, falei, será que ele vai falar alguma coisa que eu manjo? Será que eu manjo alguma coisa? Você falou catalã e dinamarquesa, assim, nem ideia. Tá, então assim, primeiro eu vou falar da série catalã. É uma série que se chama Merli, que é sobre um professor de filosofia, que é basicamente um mulherengo desempregado que foi um péssimo pai e se separou muito cedo, separou, né, da sua primeira esposa muito cedo, e que tem uma chance meio que de recuperar a vida e a relação com o seu filho. E cada episódio vai falando de um filósofo, e através desses filósofos, dessas correntes filosóficas, você vai construindo as relações pessoais, familiares e sociais com o foco nesse professor, que é o Merli. E a série catalã, ela é falada em catalão, e a língua é linda de se ouvir. Então tem essa questão assim que é muito legal. A série fala do movimento independentista na Catalunha. A série fala de relações humanas. O filho dele é homossexual e fala de aceitação, fala de crescer, né? É quase que tipo uma malhação mais filosófica e muito bem escrita, sabe? Porque é focado numa turma que é uma turma de segundo grau, mas assim, vai falando de medos sociais. Então, por exemplo, assim, tem um rapaz que tem agorafobia e não consegue mais ir pra escola, e ele vai sendo, né, recuperado e sendo reinserido. Tem um outro rapaz que lida constantemente com a sua bissexualidade, ele não quer reconhecer a sua bissexualidade, ele se reconhece como hétero por preconceitos sociais, mas cada vez mais ele tem que lidar com a sua própria bissexualidade. Fala de drogas, fala de crescimento, de sexo, de escolhas profissionais, de vida. Você vê diversas clivagens sociais, você tem gente muito pobre, gente muito rica, você tem primeiros amores quebrados, e assim, e você tem no próprio Merli também um cara que tem que crescer, que é um adulto incompleto. Entendi. Pô, que doido, cara. Nossa, jamais ouviria falar. Que isso. E é uma puta série, é uma série ridiculamente bem feita, sabe? É uma série que tem um esmero muito grande de texto, de construção, assim, ela evita muito pular o tubarão, sabe? Sim. E ela é recente? Ela é recente, cara. Ela é recente. Ela é tipo de 2012 pra cá. Nossa. Sacou? Que é uma série recente e é uma série, assim, muito profunda. E uma outra série que eu vou recomendar, ela é menos profunda, mas ela é muito interessante do ponto de vista cultural, porque é uma série dinamarquesa, que é numa cidade do interior da Dinamarca. Ela chama Rita, a série, que é o nome da professora que se foca essa série. Ela também é uma mulher separada, ela tem 3 filhos, e esses filhos estão ao pouco se tornando adultos e saindo de casa. Então também fala desse momento do ninho vazio, e ela é professora e ela trabalha com umas idades menores que as idades do Merli. Então assim, ela dá aula, né, nos sistemas do norte da Europa. A educação, ela é muito, essa questão de séries é muito pouco trabalhada, então você tem ciclos, né? Então os alunos acabam convivendo, alunos com 3, 4 anos de diferença, 3 anos, 2 anos de diferença, às vezes 3, 4 quando são mais novos. Então, assim, ela é professora de dinamarquesa e de literatura, então tem hora que ela tá dando aula para adolescentes, tem hora que ela tá dando aula para pré-adolescentes, e mais do que isso, vai falando das relações pessoais dela, e é muito interessante para você ver os costumes desse povo, que são brutalmente diferentes dos nossos. Eu imagino.
a questão da liberdade sexual é muito trabalhada, a questão da aceitação da pluralidade nessa liberdade sexual é muito trabalhada, a questão do crescimento, de sair de casa, de novas responsabilidades, a questão da inserção social nessas novas sociedades que se formam no norte. Então você tem, por exemplo, assim, um menino que é paquistanês, de origem, né? Não, eu acho que ele já nasceu na Dinamarca, mas os pais dele são paquistaneses, e o preconceito que ele sofre muitas vezes dos dinamarqueses de elite mostra como que mesmo na sociedade que você tem uma tendência para uma igualdade social maior, você ainda tem um fosso gigantesco entre os mais pobres e os mais ricos. Os tradicionais, os dinamarqueses que se consideram os dinamarqueses de verdade, e quem seriam os imigrantes daquele país, que é uma coisa assim que chega a ser, tem horas que aviltante, mas você também vê que tem muita gente que briga pela modernização e pela miscigenação dessa sociedade. Então assim, é muito interessante para você ver os costumes sociais, a aceitação das diferenças e mais ainda para você conhecer uma cultura que é muito diferente, cara, porque às vezes assim a gente não tem contato, né? Então assim, eu acho que a série, para além da questão da história, dos dramas que se desenvolvem, das relações interpessoais que se desenvolvem, ela também nos conta muito de uma cultura que é muitas vezes completamente alienígena para nós. Entendi. Então assim, eu recomendo essas duas séries. Essas duas séries são muito legais porque elas são focadas na figura dos professores. Elas falam muito também do próprio mistério de trabalhar como professor, né? Das dificuldades, de como que são encarados socialmente e da beleza e da tristeza de ser professor. Então, para todo mundo que é próximo da área de educação, é muito interessante, né, também para enxergar essa perspectiva. E como aprendizado de outras culturas e tal, é muito legal também. Então queria recomendar essa dupla de séries fora do circuito, né, habitual de produção dos Estados Unidos, que são Merli, a série catalã, e Rita, a série dinamarquesa. Que doido, cara. Porra, e aí, e é legal, né? Não, é legal essa coisa de você sair do circuito, né? Porque é algo que me chama muito a atenção. Outro dia eu tava vendo, por conta da Copa, eu tava vendo sei lá, um programa qualquer de emissora e tal, querendo mostrar a cultura russa e tudo mais, e aí o repórter tava em Moscou, e aí ele faz um comentário do tipo, e a Rússia também tem cinema, inclusive eles foram muito influenciados pelos americanos, e aí quando eu vi isso eu fiquei pensando, tipo, oi? Tipo assim, Sergei Eisenstein, meu amigo, tipo... Exato, tipo, do que você tá falando, velho? Tipo, eles foram influenciados pelo americano, você tá brincando, o russo influenciou a porra do mundo, velho. E por que eu tô falando isso? Porque a gente tá muito hollywoodianizado, assim, ao longo das décadas. Você liga Netflix, essas coisas, é tudo americano, e porra, tem uma série de produções super legais em todo canto do mundo, né, tipo, e que ninguém faz a menor ideia. Puta, tem uns puta filme de ação que vindo de Singapura, tem umas puta comédia argentina, sabe, série, olha que legal, uma série que é catalã, então... Porra, tem uma... E nada é cult... Eu vou usar o termo cultzinho babaca. Boa parte das coisas não são cultzinho babaca, são legal pra caralho. Só que quando vem pra cá, vem no rótulo cult babaca, né? E não é. É muito pelo contrário. São pontos de vista muito diferentes sobre recortes diferentes da vida e perspectivas assim, diferentes. São abordagens, né? No fim das contas, a ótica, o ângulo de abordagem de uma produção audiovisual, ela sempre vai estar um pouco imbuída ali com a cultura do lugar. Então, assim, são produções feitas, né, a caráter popular. Então, assim, é um filme de ação de Singapura, é um filme de ação de Singapura. Então, vai ter coisas que são de Singapura, cara. E é isso aí. Mas é um filme de ação. O que tem no filme de ação? Popular, feito pra ser popular. Tem explosão, tem porrada, tem facada, tem sequestro, sacou? Então, assim, eu gosto desse tipo de coisa, porque eu já me surpreendi muito com esse... De assim, porra, vou ver um filme de outro país. E aí
que não é os Estados Unidos ou não é a Inglaterra, na maior parte das vezes também. E aí você assiste e fala, caralho, cara, puta filme. Exceto no caso do Guardiões, aquele filme russo. E que merece um episódio também, viu? E que, inclusive, eu acho que o repórter que falou, porque eles influenciaram muitos americanos, eu acho que é por causa do Guardiões. Que eles foram muito influenciados pelos americanos. Eu acho que ele deve ter olhado Guardiões e falar, cara, eu acho que o Eisenstein, na verdade, é alemão, porque soa, né? Einstein, não sei o quê. Aposto que ele é alemão. E tem o... Porra, tem o... Caralho, como é que é o nome do cara, velho? O outro monstro do cinema russo, cara, que fugiu o nome, que é o outro gigante, que se eu não me engano, um pouco menos antigo do que o Eisenstein. Como é que é o nome dos caras? Vocês conhecem, vocês sabem. Karovsky? Não, como é que... o Andrei Tarkovsky? Obrigado, Tarkovsky, porra. Isso. Nossa, eu fiquei com medo, porque eu falei, cara, tem um cara que fez desenho pro Cartoon Network, que tem um nome parecido com esse cara e eu não sei qual que é qual. Tarkovsky. O cara foi genial. É o cara do Solaris, cara, da infância de Ivan. Andrei Tarkovsky. Sim, Tarkovsky. Pois é, tipo assim, que é uma referência do caralho, que é um cara monstro e rola até no meio de quem realmente curte cinema e entende, estuda tudo e tal. É que o embate do 2001 contra o Solaris e... Então, assim, eu conheço muito pouco de manifestações artísticas russas populares. Ironicamente, as cult, as que são elevadas como, tipo assim, porra, a grande coisa russa. Essas eu manjo, nem que seja referência. As populares me fogem completamente, exceto o Tatu, que era uma banda interessante, nada demais, mas ok. Credo, gente. Eu pensei que você ia falar mais, eu tava batendo no Google a banda que você falou pra caçar aqui. O Tatu? Tatu é uma banda do All the Things You Say, das menininhas. É verdade. É verdade. Menininha não, né? Eram já duas jovens mulheres, mas enfim. Mas tá aí, quando eu paro pra pensar realmente, porque o Solaris é um filme mais conhecido e tal. E o Guardiões também. Mas pra mim, as grandes coisas que vieram da Rússia, grandes manifestações artísticas, né, de um cunho ligeiramente mais popular, assim, são ainda as que eu entendo como grandes obras russas, né, que não são coisas de um pique internacional popular, são de pique internacional de influência só. São as grandes obras literárias e cinematográficas. E aí eu falou de série catalã, série dinamarquesa, eu já pensei, cara, são uns troços russos também, de repente, da surpresa, não sei se tem fora, não, o filme do Krokop é um filme croata, né, então... Não tem nada a ver. Mas enfim, tem hora que eu fico confuso porque, apesar de não estar mexendo no Google aqui, procurando as coisas enquanto eu falo, a minha cabeça meio que abre uma aba paralela e eu fico meio perdido. Essa última rodada, as senhoras estão destruidoras, viu? Porra. Eu, Botini, recomendo. Então, pra matar esse episódio aí, eu vou fazer a última recomendação, e é mais uma cantiga, conforme prometido, não mudei de ideia no meio do caminho, já me aconteceu antes, e eu vou recomendar mais uma música, mais um tema instrumental, mais um tema nesse quesito da música cênica, né, da soundscape, e é uma banda norueguesa que, por algum motivo, não toca black metal. Nunca entendi isso. Ao que me consta, só o Ahá tinha o aval da prefeitura da Noruega lá. Mas enfim, é uma banda chamada... Eu não vou saber como se pronuncia, eu vou pronunciar conforme eu leio, o Jaga Jazzist. E é uma música chamada All I Know Is Tonight. É uma banda excelente, também corri pelas obras e a exemplo das outras recomendações, é uma porta de entrada ali que eu achei muito boa. Essa música All I Know Is Tonight, ela também tem uma coisa apoteótica, ela tem uma abordagem, né, ela também trata do jazz, é uma coisa como um instrumento de sopro e tudo mais. Quando eu fui conferir a formação do Jaga Jazz, ver foto deles ao vivo, etc., uma banda gigante. Tem... isso que eu ia comentar, eu vi a foto aqui e são, tipo assim, 78 pessoas na banda. Sim, são eles... Toda vez que eu vejo 89 pessoas numa banda, eu falo assim, deve ser ou igual o Belle Sebastian ou igual Móveis Coloniais de Acaju, sabe? Sim, talvez Arcade Fire também. Sim. E
Não, assim, é uma banda que trata do jazz, então, assim, vai ter... É uma abordagem mais moderna, né? Não é uma puxada pra jazz big band, não é... É uma coisa mais moderninha mesmo e tudo mais. Essa música especificamente, All I Know Is Tonight, eu gosto muito do trabalho de instrumento de sopro, que é uma gama de instrumentos que eu cresci para aprender a apreciar. Eu nunca tive muita paciência para trompete, saxofone, essas coisas, e com o passar do tempo ali. É engraçado que, parando para pensar nisso, até um pouco cedo na vida mesmo, já começou a me agradar por causa de jazz, foi ali com meus 14 para 15, mas eu não tinha recurso para procurar. Mas eu já era um ouvinte ávido e muito curioso de música, com meus 10 para 11 ali, eu já era muito aberto a ir em loja de disco e, cara, pegar coisa no escuro, assim, e sempre falar com minha mãe, o dia que você cismar de trazer disco, traz qualquer porcaria pra mim, vamos ver. Então, assim, com meus 14 e 15 eu comecei a afinar meu ouvido pra esse tipo de coisa, mas só depois de já com quase 30 anos, que realmente virou uma coisa que já aumenta a probabilidade pra mim, assim, se começou-se ali no primeiro minuto da música, rolou um instrumentinho de sopro e eu vi que foi bem trabalhado, já me ganhou totalmente. Tipo, a música até pode ir na direção que vai me agradar, mas eu não, tem elementos que eu gosto. E essa música tem isso, trampo de metais muito gostosinho de ouvir, uma linha de baixo deliciosa, uma linha de baixo que tem um riff nessa música que tem uma levada de baixo que me lembrou coisas tipo Neto Guedes, Loborges, tipo assim, o pessoal que tinha aquela pegada prog aqui no Brasil. Uma coisa, e assim, é um detalhe na música, não é que tem no super ciência, mas me lembrou, porque minha mãe sempre escutou isso muito, e um pedaço nessa música, na hora que ele tocou, eu falei, uai, bicho, parece, a timbragem também lembra um pouco timbragem de instrumento antigo. É uma música linda, cara, é só isso, assim, eu não tenho muito o que descrever, é uma banda muito boa, e é isso, acho que é o mais fácil de dizer, a música especificamente é linda, e a banda trabalha o jazz de uma forma moderna, contemporânea, sem ser caricata, exagerada, sem aquela rebeldia iconoclasta. Eles realmente têm uma reverência ao estilo, tudo que ele se propõe a fazer, você vê que você consegue sentir que eles estão partindo de um lugar de reverência, e no caso o que eu quis dizer, reverência, ao contrário da irreverência do Octaphonic. Então, assim, é uma banda extremamente competente, e tudo que eu escutei deles, também não sentei e passei o dia escutando tudo deles, mas tudo que eu botei pra tocar me agradou profundamente, e a porta de entrada é All I Know Is Tonight. Essa música é maravilhosa, linda, linda, linda de morrer. Eu tava vendo aqui, Mordente, a formação da banda. Sim. E nossa, teve umas coisas que eu achei muito legais. Por exemplo, o batera, e eu sou incapaz de pronunciar o sobrenome dele, mas eu falo só o nome, que é Martin. Tá assim, instrumentos, bateria, percussão e programação, quer dizer, aí você tem, por exemplo, tem outro músico aqui que ele toca flauta, tuba, percussão e ainda canta. Então tem uma série deles aqui tem envolvimento com programação, quase todos têm envolvimento com percussão, então dá pra ver que é um negócio muito contemporâneo. Sim, sim. Acredito eu que deva influenciar até a produção de estúdio deles. Assim, ao mesmo tempo que deve ter uma pressão muito fodida você ter tanta gente que entende da parte tecnológica, no sentido de como que a gente vai gravar isso aqui a gente sintetiza e deixa para reproduzir só ao vivo, ou isso a gente vai tocar mesmo. Sabe, a coisa da produção mesmo, acredito eu que seja uma banda que pelo menos 60% dos integrantes teria plenas condições de produzir um álbum, nem necessariamente só deles, mas de produzir um álbum. Então, assim, tem aquela pressão de você ter muita gente que manja muito, mas ao mesmo tempo, assim, quem já teve banda, quem já criou em conjunto, né, não só música, mas assim, quem criou que seja um trabalho acadêmico, um projeto de engenharia, quando você cria em conjunto, tem um elemento do conflito, é vital realmente para você ter um produto apresentável. E acho que numa banda grande dessa, e que eu também não sabia dessa formação do pessoal, né, de especialidade de cada um, o que cada um faz, o que cada um mexe, parando para pensar nisso agora, justifica as músicas serem tão
você escuta de fone, tem profundidade, tem camada, tem textura. Então, assim, não é só porque o som é bem tocado, ele realmente é uma pintura sonora mesmo. Então, assim, tem um motivo pelo qual o timbre das coisas está como está e foi mixado como é. E, assim, eu sei que isso aí se chama produção musical e que está presente na maior parte das obras, o intuito está ali. E eu acho muito legal como que eles apresentam esse intuito, porque assim que eu escutei, também por acaso, numa descoberta da semana do Spotify, eu fui direto no Google, fui olhar, eu falei, caralho, tamanho dessa banda, aí procurei coisa ao vivo e tudo mais, falei, bicho, deve ser, eu acho que não tem meio termo, ou deve ser a coisa mais suave do mundo, você fazer parte dessa banda e compor e lançar coisa, ou deve ser um inferno, e é por isso que não é uma banda gigante, porque competência, puta que pariu. E olha só, eles têm 20 ex-membros na banda. Eles quase têm a mesma quantidade de ex-membros que o Engenheiros do Havaí, que tem o triplo. É sério isso? O Engenheiros do Havaí tem muito, nossa, meu Deus. A única pessoa que continua a banda é o dono, que é o Humberto Gessinger. Sim. Cara, eu acho que inclusive faz parte pra você poder se registrar como gaúcho ter tocado no Engenheiros do Havaí. Sim, acredito eu que sim. É igual... Carteira de identidade, tanto que, tipo assim, entre os ex-membros estão o Tom Kiel, o Gus, tudo assim. Eu acho que é igual a avaliação de crédito na Crefisa. Eles vão olhar e falar, você não tocou com o Humberto Gessinger, não, cara, você vai ter que ir naquele guichê, você vai entrar numa salinha, por algum motivo o Humberto Gessinger tá dentro dessa salinha, a maior parte do tempo ele tá lá, você entra, toca um pouquinho com ele... E de repente ele emite um protocolinho impresso. Ele emite um protocolo, um dos assessores dele edita a Wikipédia pra colocar mais um ex-membro. Ai. A minha formação favorita do Engenheiros era realmente essa. Era Humberto Gessinger, Tom Kiel, Gus e Chine Salada, cara. Sim, cara, sim. Cara, então assim, a minha última derradeira recomendação é essa. João, você tem alguma ponderation aí? Cara, eu sei muito pouco sobre jazz, então assim, eu mais uma vez estou aqui para reconhecer minha ignorância, mas eu queria fechar esse episódio te fazendo uma pergunta sobre a banda. Sim. Você concorda que estamos no Brasil? Não. Você ouviu? Decrépito. De volta na próxima semana.